Hoje é segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024. Estamos aqui para dar continuidade à leitura do livro de Ezequiel. Nós estamos lendo a Bíblia toda, estamos muito felizes porque já fizemos estudo sobre quase uma grande parcela da Escritura. Lemos a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia, e fazemos um breve estudo para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Se você quiser ler a Bíblia compreendendo um pouco mais o texto, a sua oportunidade está aqui. Ouça esse áudio, compartilhe com outras pessoas. Isso será uma bênção na sua vida e na vida de outras pessoas. A respeito de ler a Bíblia, eu também sempre falo, compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a ler a Bíblia com um método. Isso vai te ajudar muito. Faça isso, abençoe, invista na sua própria vida espiritual, isso vai ajudá-lo muito. Por último, mas não menos importante, olhe aqui na descrição do áudio, porque nós temos vários dias em que temos estudos bíblicos aqui na igreja. Hoje nós vamos ler Ezequiel 4 do versículo 1 a 8, e o título do estudo é Onde está a esperança? Diz assim: Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erca obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamento e põe arietes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isso será um sinal para a nação de Israel. Deite-se, então, sobre o seu lado esquerdo, e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito. Carregue a iniquidade da nação de Judá durante 40 dias, tempo em que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com braço desnudo profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Ezequiel capítulo 4 traz uma série de atos importantes com uma simbologia muito forte. Os atos expostos entre os versículos 1 a 5 anunciam o cerco e a queda de Jerusalém. Eles foram relatados por vários profetas, foram relatados por Isaías, você pode ver isso lá em Isaías, você pode ver no livro de Isaías várias menções a isso. Você pode, por exemplo, observar Isaías 20, versículos 2 a 4, Jeremias 13, de 1 a 11, Oséias 1 e 2 e seguintes. Então você pode ver isso. Ezequiel imita um cerco a mando do Senhor. Então Deus fala com Ezequiel para que pegue um tijolo e imite um cerco a mando de Deus. Ele age como se ele fosse um sitiador. E Deus fala para ele, construa uma rampa. Se olhar em 17:7 e em 21:22, você vai ver que no cerco de Nabucodonosor, isso fica claro. E ele fala aqui, constrói uma rampa, no versículo 2, cerque então, erga obras de cerco contra ela, construa uma rampa. Fica muito claro. Pega uma assadeira, o que está no versículo 3, depois põe uma panela de ferro, uma assadeira para imitar uma cortina de ferro. Por que isso? A ideia era deixar claro que os exilados não devem colocar a sua esperança em Jerusalém. O que o Senhor está dizendo aqui com muita clareza é que os exilados não deveriam colocar a sua esperança em Jerusalém. Na sua mentalidade contemporânea, que está ouvindo esse estudo aqui, você pode achar estranho uma profecia como essa. Como assim confiar em Jerusalém? Então, como é que alguém pode confiar na cidade? Se você voltar em Jeremias, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, para que isso fique mais fácil. Se você volta em Jeremias, no seu capítulo 29, diz assim, é a carta aos exilados. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. A carta foi dada aos exilados. A ideia é, vocês vão sair daqui. Essa cidade, ela não vai ficar de pé. Então, essencialmente, o que Deus está dizendo para o povo é, não confie na cidade. Mas como confiar na cidade? Jerusalém era a representação de que Deus cuidava de um povo escolhido. Esse é o ponto.
Jerusalém era a representação de que Deus tinha escolhido um povo, tinha escolhido uma terra, tinha escolhido um templo, e nesse local havia adoração a ele. Do ponto de vista militar, Jerusalém significava um local cercado. Esse local cercado tinha o potencial de proteger as pessoas. Então, além de ter uma noção simbólica, tinha uma noção militar. Então havia uma confiança no status da cidade. E Ezequiel, ele é ordenado não só a sitiar, mas ele é ordenado a sofrer o castigo. Aqui nós temos literalmente o texto de Ezequiel apontando para o Novo Testamento. A representação de que alguém teve que pagar o preço do pecado. Ele teve que ficar deitado 390 dias de um lado. Pense, 390 dias virado para um lado. Depois, um período menor, ele teve que ficar deitado para outro lado, 40 dias. E é interessante isso, porque quando nós pegamos o comentário, eu estou usando um dos comentários, deixa eu pegar especificamente aqui o comentário que eu estou usando, para que eu dê a citação para você, para que você não fique perdido. Deixa eu abrir aqui o texto de qual comentário estou utilizando, para que você tenha uma noção. Eu estou usando o livro de Ezequiel, Introdução e Comentário, do John Taylor. É da série Cultura Bíblica, não sei se você já viu, é um livro cheio de bolinhas na capa, eu estou usando esse texto como referência. E o Taylor diz o seguinte, no versículo 4, carregar a iniquidade dela, a culpa. O papel do servo em Isaías 53, 11 e 2, esse é o papel que Ezequiel vai cumprir aqui, 390 dias. Algumas versões adotam o texto 190 dias. É difícil decidir entre as duas versões por causa da incerteza dos cálculos dos 390 ou 190 anos do castigo de Israel. Os 390 anos podem ser contados a partir do início da apostasia sob o reinado de Salomão, 1 Reis 11, 4, até a queda iminente de Jerusalém. É mais difícil determinar um ponto de início dos 190 anos com o mesmo termo. Um ponto de início para os 40 anos de castigo de Judá, versículo 7, seria igualmente incerto. É provável uma coincidência que 40 anos decorrem do chamado de Jeremias, Jeremias 1, 2 e 3, até a queda de Jerusalém. Se os 40 anos são acrescentados aos 390, os 430 anos resultantes poderiam alcançar aproximadamente o tempo em que pela primeira vez Jerusalém se tornou a capital de Israel. Então aqui a gente tem de alguma forma uma ideia de onde vem os 390 dias, de onde vem os 40 dias, mas esse não é o ponto central. O ponto central é que Ezequiel profetiza da mesma forma que Isaías e Jeremias. Israel profetiza da mesma forma. A sentença estava dada. O afastamento de Deus geraria toda sorte de consequências. Ezequiel também é instado a se colocar no lugar de sofrimento. Então, duas mensagens são importantes aqui. A mensagem de juízo e a mensagem de restauração. As duas estão no livro de Isaías, as duas estão no livro de Jeremias, as duas estão no livro de Ezequiel. A mensagem de julgamento, as consequências pelos erros do povo recorrentes, pela idolatria recorrente, que Deus alerta, e o povo permanece pecando. E aqui especificamente, eu me lembro bem quando gravei Isaías, falei várias vezes isso. Deus alerta o povo antes do exílio e durante o exílio e após o exílio. Em quem vocês colocam a confiança? Em quem vocês estão colocando a confiança? E o povo havia colocado a confiança em poderio militar, em alianças com outras nações. Eles tinham colocado a sua confiança no seu próprio poder, na sua própria força. Veja o que acontece com a vida de Ezequias. A vida de Ezequias, quando eu li, me deixou profundamente chocado. Depois de ser curado por Deus, a Babilônia, que ainda é um ovinho, ainda é pequena, vai visitá-lo porque ele foi curado, leva presentes a ele porque foi curado, e ele vai mostrar todos os tesouros da casa de Israel. Ao invés de reconhecer que a sua cura e a sua libertação tinha sido dada pelo Senhor, ele vai dizer que a sua cura tinha sido dada pelo poderio que ele tinha como rei. Onde está a sua confiança? E essa confiança equivocada, direcionada erradamente para Israel, para Jerusalém, para um status de povo, tem a consequência como queda. Mas Deus
misericordiosamente. Coloca o profeta no lugar da cidade. Para anunciar o juízo? Sim, mas também para sofrer no lugar, para ser o intercessor. Deus, com isso, aponta para Cristo, aquele que é o nosso intercessor. Nós fomos livrados da ira de Deus, livrados do juízo de Deus, e nós somos livrados porque Jesus Cristo se colocou em nosso lugar, assim como Ezequiel fez aqui. Quando nós olhamos para um livro assim, a gente vê o povo tão idólatra e confiando em Jerusalém, e a gente traz essa reflexão para a nossa vida. É tão fácil como isso é presente na nossa vida. Nós confiamos na nossa força, nós confiamos, quando a gente é novo, na nossa beleza, na nossa força do braço, nós confiamos na nossa carreira, nós confiamos em tudo, mas nós não confiamos no Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça lembrar onde deveria estar a nossa esperança. Deus te abençoe.